psicóloga, sou coach, psicodramatista, palestrante do grupo Atitude Emocional, né? Também fundei o grupo e todas as empresas Atitude nas Finanças, Escola de Felicidade, em parceria com a Débora Aquino e com a Ana Cláudia Rodrigues. Então tenho certeza que todo mundo já conhece. Quem não conhece é só procurar nas mídias. E o estudo do livro, O Cérebro e a Inteligência Emocional, começou no final do ano passado. A gente tem um costume, um hábito de fazer estudos cada vez mais profundos. Então nós já fizemos o estudo completo do livro Desperte Seu Gigante Interior, foi realizado em 2015 e 2016 e estamos realizando 2016 e 2017 o estudo do livro do Daniel Goleman, que é um dos últimos que ele lançou, e a gente já está no capítulo 5. Quem quiser assistir os capítulos anteriores, tá disponível no Periscope, que agora o Periscope segura a reprise, ele deixa disponível a reprise, e a gente também tá subindo pro YouTube, então é só procurar lá, youtube.com/atitude emocional. Beleza, gente? Então compartilhem com os amigos, chama todo mundo para assistir a live, eu tenho certeza que o tema de hoje ele vai ser muito rico para todo mundo, então a gente vai falar sobre autodomínio. Então vamos lá, gente. Bom, falando de autodomínio, então agora eu vou concentrar. Quem tiver perguntas, eventualmente eu vou pedir a participação de vocês podem interagir, tá? E aí no final eu abro um espaço para perguntas que vocês podem fazer para mim, tá bom? Então vamos lá, gente. Autodomínio. Então o Daniel Goleman fala que a inteligência emocional ela é composta por alguns aspectos: autodomínio, autoconsciência, empatia e habilidade social. São os 4 principais aspectos da inteligência emocional e esse capítulo é exclusivamente sobre autodomínio, tá? Então ele diz assim, esses domínios de habilidade são os elementos que fazem de alguém um executante individual extraordinário em qualquer área de desempenho. E aí ele diz assim, na área neural essencial para a autorregulação é o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, a gente fica nessa região do nosso cérebro, tá? Para facilitar aí para vocês saberem. Então, qual que é o desafio importante? Quer dizer, quando a gente precisa ter um bom desempenho, a gente precisa acionar essa parte do nosso cérebro. Por quê? É o nosso córtex pré-frontal. Então, é muito importante vocês observarem que se o autodomínio de vocês, a capacidade de se regular, se controlar para tomar decisões, é porque está faltando o uso do córtex pré-frontal. Tá? Então deixem isso aí no radar de vocês que a gente vai conversar mais pra frente. Então ele fala assim, a zona dorsolateral da área pré-frontal é o lugar de controle cognitivo, regulando a atenção, a tomada de decisão, a ação voluntária, o raciocínio e a flexibilidade na resposta. Se vocês pararem para fazer uma análise na capacidade de regular a atenção de vocês, a qualidade da atenção de vocês para tudo que vocês vivem, como é que vocês avaliariam? De 0 a 10, como é que está a capacidade de atenção de vocês? Escreve aqui para mim, para eu ter uma ideia. Como é que está a capacidade de atenção de vocês? De 0 a 10, 2, 9, que mais, gente? 8, sou hiperativa, 2, 8, 4, 2. Então, vamos começar a pensar, quer dizer, como é que vocês estão controlando a atenção de vocês para atingir um objetivo? Normalmente a gente vive numa sociedade com uma série de estímulos. Então a gente tem estímulo para tudo quanto é lado, Então vocês estão assistindo a minha live, daí aparece uma mensagem no WhatsApp, daí você tem que ficar, não, mas eu quero assistir às horas. Então você tem que se esforçar para prestar a maior parte da atenção num ponto só, não é verdade? A gente tem que fazer um grande esforço para usar a nossa capacidade de atenção concentrada. E esse esforço ele acontece porque quando aparece uma mensagem de uma outra pessoa, desperta o quê? Uma emoção dentro da gente. E é essa emoção que muitas vezes acaba falando mais alto e a gente toma a decisão de abrir mão de algo que a gente está fazendo para prestar atenção em outra. Então, o nosso desafio o tempo todo é controlar e administrar as nossas emoções para a gente não ter reações impulsivas. Olha só o que ele fala mais para frente. A amígdala é um ponto de disparo da angústia, da raiva, do impulso, do medo e assim por diante. Quando esse circuito assume o comando, o comando da amígdala, ela fica bem no meio do nosso cérebro, tá? Vou mostrar para vocês aqui,
Então ela fica bem nessa região por dentro do cérebro. Então ele mostra aqui por uma questão didática, mas é como se ela ficasse bem no miolinho do cérebro, tá? E aí ele fala assim, ó, quando esse circuito assume o comando, passa a atuar como mau patrão, patrão ruim, nos levando a empreender ações de que podemos nos arrepender depois, porque a gente não passa pelo filtro cognitivo, a gente só age impulsivamente. Então, quando a gente age só baseado nas emoções, normalmente a gente age de maneira impulsiva. E na maioria das vezes não são decisões assertivas, que vão trazer resultado positivo, tá? Pode reparar, qual foi a última vez que vocês agiram baseado na emoção e que vocês tiveram um resultado positivo? É difícil. É bem difícil, porque normalmente a gente lida e tem reações impulsivas, sem pensar, e a gente não calcula, porque o que faz a razão, né, a parte cognitiva nossa, ela ajuda a gente a calcular a consequência da atitude. A emoção não calcula a consequência, ela é focada no agora. É focada no desejo, é focada no que eu quero realizar agora, tá? E aí ele fala assim mais pra frente: a interação entre essas duas áreas neurais cria uma rodovia neuronal, que quando em equilíbrio é a base para o autodomínio, consequentemente inteligência emocional. Perceberam? E aí ele diz assim, se o seu córtex pré-frontal tem seus circuitos inibitórios a todo vapor, você será capaz de ter um ponto de decisão que o tornará mais hábil na orientação de como reagir e, por sua vez, de como você incita as emoções das outras pessoas. Por quê? Quando a gente age e reage de forma consciente e calculada, a gente também promove reações mais conscientes. Quando a gente é mais impulsivo, naturalmente a gente estimula o outro a ser mais impulsivo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, no nível neural, é o significado de autorregulação, tá? Então, isso aqui, gente, é muito... Tô lembrando muito de uma sessão, né, que eu fiz hoje com um cliente lá do Rio de Janeiro. O quanto ele começou a controlar mais as emoções dele e aumentou o resultado na empresa. Por quê? Porque ele agia por impulso, não media as consequências da atitude, e aí era divertido, ficava um clima desconfortável na empresa. Quantas vezes a gente, por agir pelo impulso, sem passar pela autorregulação, a gente se prejudica? Muitas vezes. É ou não é? Né? Para eu saber que vocês estão concordando, vocês apertam assim na tela, aí sobe coraçãozinho. Aí eu sei que vocês concordam ou não, ou respondem por escrito, tá bom? A Maia falou, acaba se tornando uma reação em cadeia. Exatamente. O ser humano, gente, ele funciona ação e reação. Então nós somos o tempo todo reações complementares uns dos outros. Isso é muito importante de vocês analisarem, né? E perceberem no dia a dia de vocês. Tudo que eu vou falando vai fazendo um comparativo com o dia a dia de vocês, tá? Porque vai ficando mais rico. Aí ele fala assim mais pra frente, a amígdala é o radar do cérebro para as ameaças. Então as nossas emoções, essa partezinha aqui do nosso cérebro é a que percebe as ameaças, sejam ameaças reais, concretas, quer dizer, um perigo iminente, um possível acidente, um animal que tá correndo atrás da gente, assim por diante, sejam ameaças subjetivas. Então a sensação que uma pessoa vai fazer um mal pra você, né, ou que você de repente está desconfiando de alguma coisa que está acontecendo e você quer validar isso. Então tem a ameaça real e a ameaça subjetiva, que é aquela que a gente tem a sensação, mas não tem a prova, né? E aí tudo isso é disparado pela amígdala, que é o que o Goleman está falando aqui no livro, tá? Então, se ela detecta uma ameaça, num instante consegue dominar todo o resto do cérebro, particularmente o córtex pré-frontal. Então é como se ela conseguisse controlar o córtex pré-frontal, e temos o que é chamado de sequestro da amígdala. Então, toda vez que a gente é muito impulsivo, a gente está reagindo a um sequestro da nossa amígdala. Então, é como se ela sequestrasse o nosso cérebro e a gente agisse só com base na emoção. Por que quando as pessoas falam, diante de um assalto, ninguém sabe como que a gente vai reagir, embora a gente tenha as orientações? É porque o medo é iminente. Então, a amígdala faz o sequestro.
Poxa, Zora, mas tem como treinar isso? Tem. Treinando inteligência emocional vai ter uma dica que ele dá aqui no final que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, vamos mais pra frente. Se você estiver no trabalho quando for sequestrado pela amígdala, não vai conseguir se concentrar no que o seu trabalho exige, tá? Nossa memória também se esquiva, de maneira que nos lembramos mais prontamente do que é relevante em relação à ameaça, mas não conseguimos nos lembrar tão bem de outras coisas. Então, normalmente, é como se a gente só pensasse naquilo. Vão identificando se isso acontece com vocês, tá? Quando vocês se sentem ameaçados. Durante um sequestro, não conseguimos inovar nem ser flexíveis. Por isso que o desafio, gente, é impedir o sequestro. Quando a gente não tem, não consegue ser espontâneo, ser flexível, ser criativo para solucionar um problema, é porque a gente está com o sequestro da amígdala. Pensem sempre nisso, tá, gente? Eu tô dando essa olhadinha aqui pro lado porque eu tô vendo a live do Instagram aqui, tá bom? E aí ele diz assim, ó, a amígdala aprisionou essa área pré-frontal, acionando-a em termos dos imperativos de lidar com o perigo imediato percebido. Quando este sistema de alarme dispara, obtemos a clássica reação lute, corra ou pare. Então a gente, emocionalmente, a gente sempre tem essa sensação. Eu vou ou lutar, agredir, ou eu vou fugir, ou eu vou paralisar, que é a reação do medo. Eu já falei sobre isso em algumas aulas sobre ansiedade, tá? A gente até falou sobre isso nas aulas do fazer acontecer, né? O quanto a ansiedade impede o nosso desempenho, principalmente no fazer acontecer intelectual. Tá disponível lá na atitudestore.com, tá? Então vamos lá, vamos entendendo o que está acontecendo com o cérebro. Então, o corpo, a gente aciona o eixo HPA, né, que é o do nosso hipotálamo, e aí o corpo recebe um fluxo de hormônio de estresse, principalmente cortisol e adrenalina, né? E esse disparo do estresse, o que ele faz com a gente? Ele faz a gente ou lutar, ou correr, ou paralisar. Então podem perceber, qual que vocês acham que vocês fazem mais quando vocês têm sequestro da amígdala, quando vocês ficam totalmente regidos pela emoção? Vocês mais lutam, quer dizer, brigam, correm ou param? Paralisa. O que vocês acham? Luta, vai pra cima, agride. Oi, Rô, tudo bem? Vou reconhecendo uns nomezinhos. Faço as 3 coisas, correr, luto, paraliso. Percebam, gente, que em cada área da nossa vida a gente tem reações diferentes, viu? Então tem área que a gente tem mais o hábito de lutar, tem área que a gente tem mais a área de paralisar, tá? Então vão observando, tá? Essas diferenças que eu acho que é importante também. E aí ele fala assim, ó, a amígdala, em contraste, obtém um retrato rudimentar e tende a reagir instantaneamente. Ela frequentemente comete erros, particularmente na vida moderna, em que os perigos são simbólicos, que é o que eu falei para vocês, são subjetivos. Então, na pré-história, nos nossos ancestrais, os perigos eles eram concretos, né? Era um animal, era o fogo, era a mata, era a chuva, a tempestade. Hoje em dia os perigos eles são simbólicos, subjetivos, afetivos, né? E às vezes a gente cria, né? Então não é uma ameaça física, é uma ameaça emocional, tá? E aí ele fala assim, ó, os cinco principais gatilhos da amígdala no local de trabalho. Então, isso aqui é muito legal para vocês começarem a perceber o que pode disparar o sequestro da amígdala. Então, o que pode disparar o descontrole emocional e a falta do uso do córtex pré-frontal, tá? Primeiro, condescendência e falta de respeito. Então, quando você se sente desrespeitado, a gente tem o sequestro. Ser tratado injustamente. Então, quando você se sente injustiçado, outro disparo. Sentir-se desconsiderado. Então, a pessoa não considera a sua opinião, não considera o que você pensa, não considera o seu jeito de pensar, o seu jeito de analisar e por aí vai. Sentir que não se é escutado e que não prestam atenção em você, quer dizer, você é inexistente. E ficar submetido a metas irrealistas. Gente, de todas essas daqui,
Eu vou ler de novo. Quero que vocês prestem muita atenção para vocês me dizerem qual que vocês acham que mais acontece, que mais dispara o sequestro da amígdala em vocês, tá? Então, condescendência e falta de respeito, ser tratado injustamente, sentir-se desconsiderado, sentir que não é escutado ou que não prestam atenção em você e ficar submetido a metas irrealistas. O chefe vira e fala, quero o relatório para amanhã de manhã. E são 17 horas. Ser tratado injustamente. Ser tratado injustamente. Falta de respeito, ser tratado injustamente. A Bia perguntou algo importante ali, né? Ela falou assim, o que fazer quando a gente lida com isso todo dia? Né? Vou explicar para vocês como evitar o sequestro. Agora, lidar com isso todo dia não é saúde, tá? Então, precisa começar a repensar as relações que você está estabelecendo, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Porque se a gente vive em constante sequestro da amígdala, o que acontece? O nosso corpo ele não aguenta ficar em estresse o tempo todo. Isso vai muito ao encontro do que eu falei pra vocês sobre síndrome de burnout no Insta Stories, né? Então a gente fez um e-book só sobre síndrome de burnout que está disponível lá na Atitude Store. Então vai lá, atitudestore.com/síndrome-de-burnout, tá? Ou só entra na Atitude Store e procura lá no campo de busca síndrome de burnout. Por quê? O volume de estresse muito grande, ele faz a gente, deixa o corpo exausto, cansado, limitado, e a gente pode ter doenças gravíssimas a partir disso. Então tem que ser tratado, tá? Tem que procurar um profissional. A gente recebe muita gente com síndrome de burnout, por isso a gente resolveu fazer o e-book para já começar a ajudar as pessoas a perceberem, porque tem muita gente que nem percebe que tá com a síndrome, tá? Então tá disponível lá na Atitude Store. Então ele fala assim mais pra frente, como que a gente pode minimizar os sequestros? Primeiramente, preste atenção. Se você não notar que está no meio de um sequestro, não terá chance de voltar ao equilíbrio e ao domínio do pré-frontal esquerdo enquanto não tiver deixado o sequestro seguir seu rumo. Então a primeira coisa, gente, é identificar quando você está, porque às vezes a gente percebe só depois que agiu. Tá? Então, essa é muito importante. Então, a primeira coisa é perceber o estágio que você está. Então, existem 3 estágios. Estou começando a ficar perturbado, agora estou realmente perturbado, ou estou realmente exagerando. Porque tem hora que a gente realmente exagera. Ó, a Marcela tá falando que teve um AVC por causa de síndrome de burnout. Isso é sério, viu, gente? É bem sério. Então, o primeiro passo é isso, tá? Quanto mais, o Goleman fala aqui, ó, quanto mais no início do ciclo do sequestro você estiver, mais fácil será aplicar o curto-circuito, né, que é o impedimento, né, a paralisação. Depois disso, né, ele fala, ó, sequestros podem durar segundos, minutos, horas, dias, semanas. Para algumas pessoas pode até parecer ser o seu normal. Não tem gente, eu tenho um amigo que ele fala assim pra mim, Zora, tô puto. Fala, mas você vive puto? Né? Porque é um estado natural dele. Isso é saudável? Não. Mas não é porque eu sou psicóloga que eu vou conseguir fazê-lo mudar de jeito de ser, certo? Então, um ponto muito importante para vocês analisarem é em que estágio vocês estão de sequestro. Então, tem gente que entra e sai e tem gente que fica a maior parte do tempo assim, tá? E aí ele fala mais pra frente, né? Pessoas que se habituaram a estar sempre com raiva ou sempre receosas, né? Sempre na defensiva. Isso se desdobra em condições clínicas como distúrbios de ansiedade ou depressão, ou transtornos de estresse pós-traumático, e no caso também da síndrome de burnout, porque ele não cita, porque a síndrome ainda não está no CID, tá? Mas ela já é reconhecida. Então, ele fala assim, ó, o que é uma lamentável doença da amígdala induzida por uma experiência traumática em que a amígdala muda para um modo pavio curto de sequestro instantâneo e extremo. E aí ele diz assim, ó, há muitas maneiras de sair do sequestro. E aí preparem para as dicas principais. Além de perceber que você está no sequestro, uma forma é a abordagem cognitiva, que é você se convencer de sair do sequestro. Que é o quê? Percebeu
que tá muito emocionado, que tá com uma oscilação de emoção muito grande, você vai se desafiar. Então, assim, será que é realmente tudo isso? Será que a pessoa tá fazendo isso pra me machucar, pra me maltratar? É você se convencer do que o que está acontecendo não é um motivo relevante para você se permitir ser sequestrado pela sua amígdala. Ok? Então essa é a primeira estratégia cognitiva. Aí a gente tem a estratégia psicodramática, que é a que eu mais gosto, que é você utilizar a empatia, se imaginar se colocando no lugar da pessoa. Então, normalmente, as nossas reações emocionais, elas são derivadas de situações que a gente vive. E situações são promovidas por pessoas. Então, a pessoa fez algo pra você que disparou o sequestro da amígdala. Então, você pode virar pra pessoa e falar assim... Virar pra pessoa não, né? Pra você mesmo e perguntar qual que é a razão da pessoa fazer isso comigo. Ah, a pessoa gritou com você. O que fez ela gritar comigo? Porque, gente, isso é um aprendizado muito importante, que todo mundo que faz curso na Atitude Emocional sai com esse aprendizado, né? Os cursos na Atitude Store, no grupo Atitude Emocional de forma geral. Que é, o que as pessoas fazem tem a ver com elas, não tem a ver com a gente. Às vezes a gente acha que a pessoa faz pra agredir a gente, mas tem a ver com a história dela. Com o que ela pensa sobre ela, com o que ela pensa sobre a vida, com os valores dela. Né? E aí, quando a gente se coloca no lugar da pessoa para tentar entender por que ela agiu assim, a gente já quebra, a gente já corta o sequestro da amígdala. Não significa que vai resolver, que vai ser tudo tranquilo, que vai ser uma maravilha, que vai ser lindo, final de novela. Não. Mas você já faz a quebra para você começar a utilizar mais a sua cabeça. E aí você não reage, você complementa. Existe uma diferença entre reagir, que é responder imediatamente, e você complementar o que o outro está fazendo com você, tá? Beleza? Então, tenta pensar, gente, sempre nisso, né? Ah, talvez a pessoa tenha me tratado assim porque... E aí, tenta descobrir o motivo. Mesmo que você pergunte pra ela, o que fez você me tratar desse jeito? Vai lá e pergunta. Oi, Mônica! Gente, um monte de ex-cliente tá na live hoje, que delícia! E a terceira técnica é uma técnica mais focada nas intervenções biológicas, que ele fala sobre relaxamento e meditação. Então, o mindfulness está muito em voga hoje. E aí que é a respiração, de você não emitir nenhuma resposta imediata, de você respirar, de você colocar uma música que te tranquiliza, de você resgatar, né? Então, ó, o Ti tá falando, perco a paciência muito rápido. Então, assim, isso é sequestro da amígdala. Então, tem 3 alternativas, depois que você percebeu que você tá no sequestro, para você controlar. Abordagem cognitiva, se convença a sair do sequestro. Não preciso disso. Né? Então, se desafiar e se convencer. Depois, abordagem psicodramática. Então, se coloca no lugar do outro e pensa, o que fez o outro agir dessa forma comigo? Porque aí você já quebra o sequestro. E a partir disso, também tem as técnicas de relaxamento, de você buscar uma meditação, buscar uma música que traz um pouco de serenidade, de equilíbrio, porque o nosso corpo, gente, ele foi construído para ser equilibrado, para homeostase, para o bem-estar. Então, quando a gente está estressado, quando a gente tem um volume de hormônios muito acentuado, disparado pelo nosso cérebro, não tá legal. A gente tem que buscar o equilíbrio para conseguir dar respostas adequadas. Beleza, gente? Legal esse estudo, né? Eu gostei muito desse capítulo. O próximo capítulo é controlar o estresse. Então, para quem não tá lendo o livro, vá pesquisar o livro. O cérebro e a inteligência emocional. Leiam o próximo capítulo. Vou fazer o estudo na semana que vem para a gente conseguir uma regularidade semanal. Disponível lá no Periscope, né, as reprises, e também no YouTube, youtube.com/atitude emocional. Assistam todos os outros porque tem um monte de dica para vocês. E vou tentar eventualmente colocar a live também no Instagram para o pessoal que não tem Periscope poder acompanhar. Agora eu vou abrir uns minutinhos para perguntas. Tem perguntas por aí que vocês querem saber? O que vocês querem saber? Como é que foi o estudo? Como é que vocês vão colocar em prática o estudo? Gostaram, gente? Que bom, que bom. Tô vendo um monte de coraçãozinho subindo aí.
Sem parar, que bom. Que bom. Ó, o pessoal de Portugal, tem um monte de seguidor em Portugal. Já atendi cliente português, inclusive, muito gostoso. Ótimo, gente. Comprem o livro, sim. Marshall também cita técnicas para aprimorar relacionamentos. Ótimo. Nova Zelândia, olha que legal, gente. E aí, perguntas ninguém tem, né? Todo mundo só quer agradecer, que maravilha. Então vai todo mundo ler o livro. Você já fez alguma live sobre psicologia e física quântica, Bia? Ainda não, mas eu tenho estudado um pouquinho sobre física quântica, então possivelmente em 2018 a gente entre com esse tema, tá? Possivelmente a gente entre com esse tema. Você tem dicas para apresentação em público? Daniel, eu acho que eu posso fazer uma live só sobre isso, sabia? Mas para te dar uma dica agora, né, para você não ficar sem uma dica, acho que para apresentar em público a melhor coisa que a gente pode ter é autoconfiança, porque quando a gente tem autoconfiança, independe para quem a gente está apresentando, como a gente está apresentando, que jeito a gente está falando. Então acho que o melhor de tudo é autoconfiança. Então, se você tem que apresentar, se sinta seguro o máximo que você puder, afetivamente, tecnicamente, né? Verbalmente. Então, a base da apresentação em público de qualidade é a autoconfiança. Quando você tem segurança sobre o que você vai falar e sobre você, tudo deslancha. Quando estou numa situação de sequestro, você reconhece alguma atitude? Gente, o sequestro da amígdala é quando você faz coisas sem pensar. A melhor referência é essa: agir e não agiria dessa forma se eu estivesse tranquila, se eu estivesse equilibrada. A melhor forma de perceber o sequestro é esse: é quando você sai um pouco de você, sabe aquela sensação que, nossa, eu não tô normal. As mulheres em período pré-menstrual, elas têm muito sequestro e é uma questão hormonal mesmo, viu? Mas se esses comportamentos forem repetitivos, se alguém gritar constantemente conosco, devemos sempre tentar as três técnicas. Gente, a pessoa gritou com você desnecessariamente, tem que colocar limite. Não tem que ficar aceitando a pessoa gritar com você, você é inteligente emocionalmente, e ficar aceitando a pessoa gritar comigo toda hora. Não. Se ela gritou com você sem motivo, você tem que falar: não aceito que você grite comigo sem motivo. Simples. Tá? Agora eu tenho dificuldade de me posicionar. Comece a se posicionar em situações menores e vai treinando, tá? O livro do estudo é O Cérebro e a Inteligência Emocional. Gente, ser inteligente emocionalmente não é ser bobo, tá? Lembrem-se disso, que às vezes a gente confunde em inteligência emocional com aceitar tudo. E não é aceitar tudo. A Mônica falou, nem com motivo. Eu também não concordo, mas às vezes a pessoa também tá num sequestro da amígdala e você não pode cobrar que ela tenha o mesmo equilíbrio que você, né? Mas você pode pelo menos estabelecer alguns limites, né? Então acho que é um ponto importante. Beleza? Fechado, gente? Que mais? Mais alguma pergunta? Exato, porque os meus pais sempre me ensinaram que às vezes mais vale ter paz do que razão. Concordo muito com seus pais, viu? Muito, muito mesmo, tá?